atualização em junho de 2011. Esse organograma, o que não está de acordo com as boas práticas de governança, não apresenta os nomes dos profissionais relacionados aos seus cargos. E com isso determina uma perda de relação hierárquica entre o funcionário e o seu superior, comprometendo a gestão e também a governabilidade em desacordo com essas boas práticas. As frases são um pouco longas, mas nós optamos por não reduzir uma vírgula, é ipsis literis o que contém o relatório. Como é hoje nós temos um organograma na gestão atual, né? Um organograma funcional, com seus nomes e os cargos bem estabelecidos. O segundo item apresentado é com relação a uma avaliação de alvarás e certidões do hospital. Então nós temos assim uma série de documentos que estavam com a vigência vencida. Tá? Então nós temos a certidão de responsabilidade técnica de enfermagem, estava vencida em 13 de fevereiro de 2013, tá? Hoje ele está regularizado. Nós temos também, vou buscar aqui a certinha, tá bom, vamos ver aqui. A certidão de registro e requerimento de auxílio e subvenções do Estado, a de utilidade pública estadual e federal, elas venceram em 17 de 4 de 2013, 30 de 4 de 2013 e 30 de 9 de 2013, e ainda se encontram vencidas, uma vez que o balanço do hospital do exercício de 2013 não foi assinado e você não consegue regularizar essas pendências se não houver regularização da assinatura do balanço. Também podemos identificar que a certidão de inscrição de pessoa jurídica do diretor técnico também tinha vencido no 13 de janeiro de 2014, hoje ele está regularizado. O certificado de inscrição do Conselho de Assistência Social foi, a última vigência foi em dezembro de 2010. Obviamente os auditores aqui não desconsideraram, mas não é aplicável, o hospital não necessita mais dessa certificação. Tá? Então, de 2010 para cá não precisaria haver mesmo, isso eu quero dizer. A certidão de identidade de beneficência de assistência social, que é o SEBAS, na verdade, isso é a filantropia, tá? A filantropia do hospital. Ela tem o último SEBAS deferido pelo Ministério da Saúde, é de 31 de dezembro de 2009. Esse certificado é um certificado que está com uma decisão judicial com efeito suspensivo, porque ele foi indeferido pelo Ministério da Saúde, e ainda não temos um julgamento de mérito para saber se ele realmente vai ser deferido ou não. O que é importante dizer é que hoje toda a documentação está em dia, embora continuemos com a pendência desses selos de 2009. Importante também salientar que a perda da filantropia do hospital provavelmente o inviabilizaria economicamente. Alvará da licença de agência transfusional, também vencido hoje está ok. Alvará de licença do hospital, também hoje foi feita uma série de exigências que a Vigilância Sanitária solicitou, foram dadas providências, então estamos passando por um momento de adequação, porém o alvará transitório nos foi concedido. O alvará de licença da terapia de nutrição enteral, ele está vencido, mas já foi feita a nomeação da equipe de médico, nutricionista e demais profissionais que compõem, e já foi encaminhado os processos para regularização. O alvará de licença de serviços de imagem, tomografia, mamografia e ecografia estava vencido desde 2012, hoje está regularizado. E o alvará de licença do ambulatório médico venceu 31 de 3 de 2004, mas não é aplicável porque o alvará do hospital hoje contempla o ambulatório. Salientamos que também não foi possível a emissão dos seguintes documentos via internet: certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e ativa da União, não foi possível emitir atualizada, e pedido de certidão negativa de débito da Receita Federal. E aí nós temos as pendências, né?
que o hospital não pôde obter certidão negativa de débito junto à Receita Federal, porque a emissão automática... Opa, perdão, apertei um a mais. A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de pendências no sistema da Receita Federal do Brasil. Quais sejam essas pendências? Nesse contexto, por meio de cruzamento eletrônico de dados oriundos dos órgãos da administração federal, verificam-se indícios de que essa entidade vem se declarando isenta das contribuições previdenciárias sem possuir a certificação exigida pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009. Isso é o que tem na Receita. Também não identificamos o cumprimento de entrega das CIHAs por parte do hospital. Essas CIHAs são certificados de internações, de hospitalizações e também atendimentos ambulatoriais. Na prática, vamos tentar traduzir o que é isso de forma simples. Para ser uma entidade filantrópica, o hospital precisa atingir um coeficiente de 60% de atendimento de pacientes SUS. Esse não é um valor absoluto, porque existem alguns critérios do Ministério que pontuam percentualmente não o número de atendimentos exatamente. Por exemplo, tem uma unidade de saúde mental que atende a SUS dentro da instituição, dá 1,5 pontos percentuais para contabilizar nessa proporção. Ter uma unidade de obstetrícia que atende a SUS mais 1,5, pronto-socorro, quarto de entrada mais 1,5 e assim por diante. O que acontece é que o Ministério exige, como ele tem o controle do atendimento SUS, porque na verdade a fatura é gerada contra o Ministério da Saúde, ele não tem o controle do atendimento de pacientes não SUS, pacientes particulares e convênios. Então ele exige, por determinação legal, que os hospitais informem ao Ministério da Saúde quais são os atendimentos privados, particulares e convênios são feitos na instituição, para que ele possa então estabelecer a proporcionalidade e determinar se esse hospital cumpre a porcentagem exigida e, nesse caso, receba o certificado dos SEBAS. Então, essas CIHAs deveriam estar registradas no CEASUS para servir de base da certificação das entidades beneficentes. São absolutamente necessárias para a obtenção da isenção das contribuições de Seguridade Social. No ano de 2013, nós notamos que o hospital informa que 100% da produção na internação hospitalar foi SUS e que 90% dos atendimentos ambulatoriais foram SUS. Ou seja, ele não informou zero de produção na internação hospitalar e, através de um convênio, determinou-se que 10% dos atendimentos ambulatoriais eram privados. Então, ou não houve produção de internação particular e convênios, que nós sabemos que houve, o hospital gira hoje em torno de 50%, estou falando em números físicos, números absolutos, não com relação à proporcionalidade com aquelas regras que eu falei antes. Ou houve produção e não foi informado o CIH do Ministério da Saúde, o que afronta a portaria 1171 do Ministério. Que é o que houve. Com relação a janeiro a março de 2014, a mesma coisa. O hospital não enviou o CIH, mostrando, então, determinando que 100% da sua produção na internação hospitalar fosse de SUS, o que também não é verdade. Com relação ao SEBAS, que é o Certificado da Filantropia, é importante fazer um histórico rápido, porque isso é importante. Se o hospital perde os SEBAS, provavelmente ele tem que fechar as portas, que inviabiliza economicamente a instituição. Vocês sabem que o hospital tem uma série de benefícios fiscais por ser um hospital filantrópico. Em 23 de 1 de 2009, foi o último SEBAS emitido pelo hospital deferido. Já em 10 de 2009, outubro de 2009, foi requisitada uma nova renovação no período 2009-2012, com validade até 31 de 12 de 12. Mais adiante, antes de vencer o SEBAS de 2012, o hospital já solicitou, dentro do prazo legal, portanto,
uma renovação dos SEBAS para o período de 2012 a 2015. Porém, um pouco depois disso, houve um indeferimento do Ministério do certificado de filantropia referente a 2009. Nesse sentido, houve a atividade do hospital a fazer um recurso administrativo e existe hoje um efeito suspensivo pelo recurso interposto, porém sem julgamento de mérito. Tá? Se nós vamos perder os SEBAS ou se nós não vamos perder os SEBAS. Então, salientamos que esses documentos, agora salientamos a auditoria, né? Os documentos deveriam estar sob a guarda e controle de um único setor e que deveria manter o monitoramento das vigências e os motivos pelos quais os mesmos estão em atraso, bem como as providências que estão sendo tomadas para a regularização. A auditoria também coloca que a organização deveria estar